Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso de número 55 declara assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. O texto em questão fala de um momento na vida de um homem chamado Estevão. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja no início, chamada Igreja Primitiva. E Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, era uma das condições para exercer o diaconato naquele tempo, para assistenciar a igreja no crescimento. E a palavra do Senhor fala que o Senhor deu a ele sabedoria, conhecimento. Ele era cheio do Espírito Santo, era cheio de sabedoria, era cheio de conhecimento, a ciência do Senhor. E os homens, os religiosos daquele tempo, começaram a debater, mas não podia resistir ao que Estevão falava com tanta autoridade, com tanta veemência, com tanta claricidade as questões, explicando a eles acerca do Senhor Jesus, o caminho da salvação que eles rejeitavam. E o texto fala que eles começaram a tramar questões contra ele e não puderam contra ele no debate, não puderam contra aquilo que ele expressava. E eles se iraram de tal forma que eles simplesmente se juntaram, arquitetaram um plano e levaram Estevão para ser apedrejado. E o texto que nós estamos lendo, verso 55 desse capítulo 7, fala que Estevão, ele, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. A sentença que foi dada a Estevão foi de apedrejamento. Imagine você lançado num canto, num lugar, e as pessoas atirando pedras em você, pedras de diversos tamanhos para matá-lo. A pessoa morria apedrejada, uma morte cruel, dolorosa. Mas olhando para esse texto eu vejo o seguinte: o homem cheio do Espírito Santo, Estevão, é um exemplo para mim e para você, é a nossa reflexão. Quando nós estamos com os olhos postos nos céus, no Senhor da glória, olhando para o alto e não olhando para as pedras que são lançadas contra nós, não olhando para aqueles que apontam o dedo contra nossas vidas, não olhando para os nossos acusadores, mas independente do que estão falando, independente das pedras atiradas, nós estamos com o olhar no Senhor, nos céus, nós vamos ver a glória de Deus. Estevão, nesse momento, ele presenciou, ele viveu, teve essa experiência maravilhosa de ver os céus abertos, porque os olhos dele estavam no Senhor. Então, quando nós focamos o Senhor, nós não vamos sentir as pedradas dessa vida. O homem quer matar o outro de qualquer forma. Muitos matam os outros com pedradas, com calúnias, com difamações, com mentira. E alguns arrumam até um enredo de uma mentira bem elaborada. Eles mesmos pensam, então era isso, então era aquilo. Eles juntam peças da mente deles sem conhecer a verdade e começam a apedrejar o homem. Tomar uma pedrada não é fácil. Se nós olharmos para a pedrada, olharmos para a nossa carne, nosso homem carnal, nós vamos simplesmente nos desviar. Nós vamos morrer eternamente. Nós vamos sentir todas essas dores. Não vamos conseguir nos levantar. Mas se olharmos para o Senhor, nós vamos sentir a pedrada, mas ela não vai nos afetar. Nós vamos ver os apontamentos, mas ela não vai nos afetar. Por quê? Porque quando nós estamos olhando para os céus, o Senhor está olhando para nós. Que nesse dia você reflita sobre isso. Olhe para o alto. Quando você vê situações adversas, para de olhar para a situação. Para de olhar para o Golias, para as montanhas, para as mentiras, para as calúnias, difamações, para os enganos, as ciladas. Levante a cabeça e olhe para aquele que é o autor e consumador da sua e da minha fé. Ele dará o socorro. Ele é Deus que cuida dos seus. Reflita sobre isso. Tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém.